O pessoal que está meio confuso, né, que também está ouvindo esses burburinhos de que o E-Social para órgãos públicos vai ser prorrogado, mas preparem-se, independente de ser prorrogado ou não, vai chegar, né? Eu tenho, sim, eventos específicos para órgão público. Por exemplo, na versão 1.0 tem um evento 2231, que é a sessão de servidor. Perfeito, show de bola. Show. E quem ainda não está no Telegram, eu falo que estão perdendo, porque tá bombando. Tá bombando o mesmo. Telegram. Está começando agora o Dominando o E-Social, o podcast da NIT Treinamentos. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Dominando o E-Social. E antes de tudo, eu gostaria de lembrar que o podcast Dominando o E-Social, além de disponível nas redes sociais da NIT, também já está disponível nas principais plataformas de streaming de podcast do mundo, tais como Spotify e Deezer. Aqui no programa teremos sempre o melhor e mais atualizado conteúdo sobre o social. Você verá atualizações, oportunidades, histórias e muito mais. Então, nos acompanhe até o final. Eu sou Alexandra Ribeiro, líder de conteúdo na NIT Treinamentos, e hoje eu estou em ótima companhia. Pode entrar, professor Fábio Heck. Olá, bom dia. Eu sou o professor Fábio Heck, contador especialista e também especialista em E-Social. Ótimo. E hoje a gente tem um papo muito importante e muito relevante. Hoje vamos falar sobre E-Social para órgãos públicos e como a chegada do E-Social para essas entidades representa uma nova oportunidade de carreira para os profissionais que atuam na área. Antes de tudo, professor Fábio, eu queria pedir para você se apresentar para o pessoal que está aí nos escutando e nos ouvindo nas redes sociais e nas plataformas de streaming. Bom, eu sou o professor Fábio Heck, sou empresário contábil. Sou contador, com uma especialização em administração financeira, contabilidade e controladoria. Também tenho uma MBA em contabilidade, perícia e auditoria. Além de empresário contábil, sou perito grafotécnico, perito contábil, perito financeiro e atuo como auxiliar da justiça nos tribunais aqui do estado de São Paulo, que é o estado onde eu resido, e também no estado do Paraná. E além disso, especialista na implantação de E-Social para órgãos públicos, onde eu tenho trabalhado desde 2017, onde eu tive a grata oportunidade de iniciar nesse mundo do E-Social para órgãos públicos. Então, desde 2017 até os dias de hoje, eu tenho trabalhado com esse público que tem diversos desafios, né? Cada órgão com a sua particularidade também. Então agora a gente vai entrar um pouquinho no nosso conteúdo, né? E para começar ali do básico, pode nos explicar um pouquinho em que grupo do E-Social estão enquadrados os órgãos públicos? Alexandra, o E-Social para órgão público, ele vai ter início agora em julho, onde inicia-se a quarta fase dessa implantação de E-Social. Então, o órgão público, ele está enquadrado nesse quarto grupo, tá? E já deixando aqui a dica e a deixa, a obrigatoriedade a partir do dia 8 de julho de 2021, tá? Então, menos aí de 20 dias já inicia-se essa nova fase. Eu ia te perguntar agora também para tu entrar um pouquinho no cronograma, o pessoal aí que tá meio confuso, que tá achando que vai ser adiado, e qual é o cronograma para essas entidades, para os órgãos públicos do E-Social? Tu falou que eles entram agora em julho, então o prazo de entrega ele é até agosto, vai ser prorrogado, não vai ser prorrogado? Como é que ficou essa questão do cronograma do E-Social para os órgãos públicos? Eu tenho escutado um pouco de barulho nos bastidores em relação à possibilidade de uma postergação de prazo, não seria nem considerado um adiamento, né? É sabido que houve problemas de instabilidade do portal do E-Social, do portal do ECAC, as empresas do terceiro grupo tinham folha de pagamento para enviar até dia 15 desse mês. Então, em relação a essas estabilidades, está acontecendo uma movimentação pedindo a postergação aí de prazo. Eu acredito que não vai haver prorrogação,
tá? Por quê? Eu tenho que pensar a seguinte situação. Nós temos a entrada da versão simplificada do E-Social, que é a versão 1.0, que deveria ter acontecido. Ela sofreu um adiamento porque a Previdência identificou um problema em relação a benefícios. Entretanto, ontem foi publicado no portal do E-Social uma nota da Previdência dizendo que vai acontecer uma parada ali para manutenção da plataforma. Essa manutenção, ela inicia-se agora, encerra-se dia 5/7, tá? Então, houve uma parada da entrada da versão simplificada. Eu sei que o start, a primeira fase, inicia-se em 8/7. Então, essa parada, ela ocorre até dia 5/7, para quê? A Previdência consiga atualizar a sua plataforma, o seu sistema, de acordo com a versão simplificada. Então, diante desse fato, o que eu acredito? Previdência identificou o problema, corrigiu o problema, não há por que acontecer um adiamento dessa quarta fase, que seria a primeira fase de órgãos públicos, tá? Então, eu sempre recomendo para os meus alunos, prepare-se, tá? Independente de haver prorrogação, não haver prorrogação, nós sabemos que isso já aconteceu lá atrás com as empresas do primeiro grupo, segundo grupo, principalmente terceiro grupo. O pessoal colocou na cabeça que o E-Social ia ser adiado, ia ser extinto, enfim, houve-se um barulho muito grande. Não aconteceu adiamento, sim um faseamento, e não houve o encerramento do E-Social, tá? E por incrível que pareça, Alexandra, tem muita gente acreditando que o E-Social ele vai acabar. Tá? Tem bastante mesmo, né? E dizem que ele não funciona. O E-Social ele funciona. Tá? Ele funciona. Temos instabilidades? Nós temos. Como aconteceu lá no início. Houve as correções? Houve. Tá? Então, eu não creio que ele vai ser... questão de deixar de existir, isso não vai acontecer. É fora de cogitação. Seria voltar à idade da pedra, né? Haver a postergação ou uma prorrogação, eu também acredito que não aconteça, em função disso que eu já te falei, dessa manutenção da Previdência. Então, dia 8/7, nós temos o início da primeira fase para os órgãos públicos, onde eu mando o evento S1000, o S1005, o S1010, que tem uma particularidade. Este pode ser enviado até o início da terceira fase. É o único evento que tem essa possibilidade. Depois eu tenho o S1020, que vai agora, e também o S1070. Então, em julho começa a primeira fase. Novembro inicia-se a segunda fase, que são os eventos não periódicos, cadastro de servidor, enfim, outros eventos relacionados a situações não periódicas. Em abril do ano que vem, nós entramos na terceira fase, que são os eventos periódicos, e posteriormente uma quarta fase, que são os eventos de saúde e segurança do trabalho. Tá? Então, esse seria o nosso cronograma para órgãos públicos. Entendi, acho que isso aí esclareceu bastante coisa para o pessoal que está meio confuso, né? Que também está ouvindo esses burburinhos de que o E-Social para órgãos públicos vai ser prorrogado, mas então o nosso recado aqui para o pessoal, né? Como o professor já explicou aí, preparem-se, não acreditem nessas notícias ou nesses boatos que estão aí sendo comentados, né, professor? Sim. O pessoal tem que se preparar porque, independente de ser prorrogado ou não, vai chegar, né? Sim. E o pessoal tem que aproveitar essa oportunidade, tem que aproveitar esse momento e tem que estar preparado para isso, né? Exatamente. Lembrando que, como eu falei bem no comecinho, eu ministro treinamento de E-Social para órgão público desde 2017. Então, é claro, aconteceram mudanças, alterações de layout nesse período, né? Teve uma oportunidade que eu estava em sala de aula, no segundo dia de treinamento, quando foi meio-dia, houve uma alteração completa de layout, né? E, enfim, houve melhorias, mas
E-Social ele não vai entrar para órgão público, ou ele vai ser extinto, ou que não funciona, isso aí é conversa de pessoas que não estão preparadas. Então, preparem-se sempre para o pior. Tá? Eu sempre costumo dizer isso. Esteja preparado para o pior. O melhor veio, você vai tirar de letra. Tá? E nós precisamos ter essa consciência, ter esse entendimento. Tá? Ótimo, ótimo. Não podia ter dito melhor, professor. Então, a gente tem bastante gente que está nos ouvindo e assistindo aqui que atua na iniciativa privada, mas que quer saber também sobre o E-Social para alguns públicos, talvez porque também tem interesse em atuar na área, mas e uma questão que fica rondando aí a cabeça dessas pessoas é se tem alguma diferença entre as informações ou os eventos que são enviados pela iniciativa privada para o E-Social e pelos que são enviados pelos órgãos públicos para o E-Social. Essa pergunta ela é bem pertinente. Nós temos uma diferença grande de layout na versão simplificada, que é a versão 1.0, com a versão atual, que é a versão 2.05.01, se não me falha a memória. Tá? Nesse layout 2 ponto, nós temos algumas informações que são para órgãos públicos, por exemplo, identificação daquele CNPJ, se é órgão público ou se não é, se é do regime próprio de previdência ou se é do regime geral de previdência, enfim, outras informações dentro desse layout. Já na versão simplificada, foi suprimido algumas informações dessa versão que está rodando hoje. Eu tenho, sim, eventos específicos para órgão público. Por exemplo, na versão 1.0 tem um evento 2231, que é a cessão de servidor. Quando eu falo de cessão ou requisição, né, alguns órgãos públicos usam uma terminologia diferente. Quando eu falo de cessão ou requisição para iniciativa privada, ele não sabe o que é, não sabe que momento acontece. Então, eu tenho um evento específico para órgão público. Assim como eu tenho eventos específicos da iniciativa privada, que não são de conhecimento do órgão público. Tá? No geral, eu falo que 95% do E-Social, talvez um pouquinho mais, as informações são iguais, tanto para a iniciativa privada quanto para órgão público. Claro, dentro do evento de cadastro de servidor, de empregado, o que seja, o evento 2200, eu tenho o evento 2300, que são eventos de cadastro, eu tenho algumas particularidades para órgão público. Então, a iniciativa privada, ela não consegue visualizar isso lá no seu sistema de folha, ou no seu sistema de cadastro. Tá? Só que, de maneira bem geral, não há muita diferença em relação a eventos, às informações. Há, sim, uma grande diferença, e essa diferença é o que me preocupa muito nos órgãos públicos, a maneira como o E-Social ele é transmitido. Eu tenho um escritório de contabilidade, sou empresário contábil. Hoje, o meu departamento é departamento pessoal. Essa é a minha área, né? Onde nem tudo são flores. Tem dias que a gente quer chutar o balde, porque a loucura é imensa. Só que eu, independente de ser, primeiro, empresário contábil e cuidar do departamento pessoal, eu vejo o E-Social como um todo. Desde o evento S1000, que é o evento inicial, até um evento ali de fechamento de folha. Tá? Então, todos os eventos do E-Social eu acabo analisando de forma conjunta. Por quê? Eu não posso ver o E-Social por eventos separados. Tá? E isso acontece no órgão público. Por quê? Eu tenho uma pessoa, tenho um setor que vai ser o responsável pelo evento S1000. S1005, S1010, o 1020, o 1070. Eu tenho um outro setor de cadastro de servidor que vai ser responsável pelo evento 2200, 2300. Eu tenho um outro setor que é o responsável pela folha de pagamento. Ela gera a folha de pagamento, gera
as remunerações ali, os descontos, gera um arquivo e transmite esse arquivo. E alguém vai transmitir o arquivo final, que é do fechamento. Então, nem sempre aquele servidor que está lá na folha de pagamento entende o processo do ingresso do servidor lá no evento 22 ou 2300. Então, a maior diferença para a iniciativa privada é da maneira como eu trato a minha informação. Eu acabo tratando ela de forma um pouco isolada, tá? Já na iniciativa privada, quando nós falamos de escritório de contabilidade, ou até mesmo uma empresa de pequeno porte, ou médio porte, onde o serviço acaba ficando um pouquinho mais centralizado, tá? Então, tenho percebido isso. O servidor público está olhando apenas o evento que é do seu interesse, que é da sua ossada. E se ele não compreender todo o processo, ele vai ter problema. O órgão público vai ter problema. Essa seria, eu acho que seria a maior diferença para... isso sem contar sistemas, né? O sistema para órgão público é muito diferente de um sistema da iniciativa privada. Nem sempre o processo acontece in loco, no próprio órgão. Às vezes o processo final acontece num outro estado, né, que não é a origem desse órgão público. Então, a diferença maior é a metodologia do envio dessas informações, como vai ser enviado. Então, dito tudo isso, né, explicado todas as questões mais iniciais, básicas, como é que tu avalia essa entrada dos órgãos públicos agora em julho? Você acha que essas entidades, que os órgãos públicos estão preparados, eles têm pessoas capacitadas, que têm esse conteúdo técnico, esse conhecimento de processos para lidar com isso? Alexandre, eu avalio isso com uma certa preocupação, tá? Como eu disse, eu sou da iniciativa privada, mas trabalho com os órgãos públicos e a experiência que eu tenho tido, o que eu tenho visto, tenho ouvido dos servidores, problema com o sistema, falta de preparação do servidor que está ali. Ele não sabe nem, em algumas situações, não sabe nem por onde começar. Ele não consegue compreender em que momento ele envia um evento S1000, onde ele tem 2 ou 3 CNPJs numa prefeitura, por exemplo, onde eu tenho o CNPJ da prefeitura, eu tenho o CNPJ de um fundo de educação, eu tenho o CNPJ de uma secretaria de saúde, eu tenho o CNPJ da Câmara Municipal. Então, ele não consegue entender em que momento ele manda o evento S1000. Então, eu percebo que falta preparação. Falta preparação, falta conhecimento técnico, e, em contrapartida, também falta um sistema completamente adaptado para o envio dessas informações. Geração da informação e envio da informação. Tá? Entendi. Então, um alerta ali para quem atua em órgãos públicos, né, para os órgãos públicos, que eles precisam, então, ir atrás de sistemas e de pessoas, né? Professor, então, a gente falou ali desses probleminhas que os órgãos públicos estão tendo, né? Essa questão de não ter, de falta de pessoal capacitado, com informação técnica, conhecimento de processo e também de sistemas. Então, visto isso, de que os órgãos públicos estão prestes a entrar no cronograma do social agora em julho, e que eles estão precisando de pessoas capacitadas para isso, para tomarem conta dessa questão do social, como que como você poderia explicar para o pessoal que está nos ouvindo, nos escutando aqui, como esse momento serve como oportunidade, então, para os profissionais, por causa dessa demanda que vai surgir aí para os órgãos públicos? Sim, eu vejo que tem uma grande demanda de trabalho, tá? Quando eu olho só para a prefeitura, não estou nem falando de órgãos a nível estadual, apenas a nível municipal. Hoje, o Brasil são 5.300 alguns municípios, um pouquinho mais de 5.300 municípios. Então, são 5.300 prefeituras. Se eu tenho prefeitura, eu tenho Câmara Municipal. Então, já dobra o meu número. Cada prefeitura tem as suas fundações, tem as suas secretarias, que também pode ter um CNPJ. Então, esse número ele pode triplicar, tá?
E há, nesse momento, uma grande oportunidade para consultoria. Tá? Ah, professor, mas eu não sou da iniciativa, não sou de órgão público, eu sou da iniciativa privada. Então, como que isso pode ser oportunidade para mim? Quem que sofreu com o E-Social na implantação? Quem foi o primeiro grupo que sofreu? Foi a iniciativa privada. Tá? Quando eu vou para órgão público, que eu vou fazer essa consultoria, eu consigo identificar o processo, a metodologia, consigo identificar os problemas. Então, se eu sou da iniciativa privada, como eu sou da iniciativa privada, eu já trago uma bagagem, trago um conhecimento na prática do E-Social. Porque uma coisa é eu estudar teoria, fazer leitura de layout, não só a leitura, ter a compreensão do layout, entender o manual operacional. Uma coisa é a leitura, outra coisa é eu executar a teoria que eu tenho. Então, nós que somos da iniciativa privada já estamos executando a teoria. Já vimos diversos erros no nosso sistema, erro de validação de arquivo, erro de estrutura de arquivo, já consigo identificar o problema lá no arquivo XML, identificado lá, eu consigo traçar esse paralelo com o sistema, a informação que ele está gerando. Então, nós temos uma experiência prática que o servidor público ainda não tem. Ontem eu me deparei com uma situação onde um órgão público está tentando fazer uma validação do evento S1005, ele não consegue porque pede um número de processo para uma alíquota FAP. Por que me dá essa divergência? Porque o FAP que está sendo utilizado não é o FAP que está lá na Receita Federal, que está na Previdência. É um FAP diferente daquele que é exigido. Por isso que ele me pede o número de processo. E o pessoal do órgão não consegue chegar no consenso de como corrigir esse problema. É simples. Identifiquei o problema, eu vou buscar a informação correta, alimento com a informação correta. Se a informação correta não surtiu efeito, então posso ter um erro de estrutura. Tá? Como que eu sei disso? Experiência. Que lá não tem experiências, apenas leitura na teoria, né? Então é uma grande oportunidade agora para aqueles que querem se tornar consultores de E-Social para órgãos públicos. Claro, existem as particularidades, algumas tratativas, porque nem todo órgão público é igual ao outro. Voltando nas prefeituras, eu tenho 5.300 prefeituras. Nenhuma prefeitura tem a mesma tratativa igual a outra prefeitura. Pode ter uma metodologia similar de trabalho. Agora, dizer que é 100% igual é impossível, tá? A não ser que todas sejam seletistas, tá? Porque daí eu tenho as particularidades também em termos de regime de previdência. Mesmo que todas as prefeituras sejam seletistas, cada uma vai ter uma situação particular que é diferente da outra, tá? Mas aí são detalhes que você vai aprendendo, vai descobrindo aí no dia a dia. Então, o momento é de oportunidade. Show! Então, o que eu entendi aqui, né, entrando mais nessa questão de consultoria, é que os profissionais que atuam hoje na iniciativa privada, cuidando do E-Social, que eles podem também migrar e ser consultores aí para os órgãos públicos, né? Sim. Que eles também aproveitar a experiência já com eles. Essa experiência até pode dar mais facilidade para eles se adaptar, é isso? Exatamente. Tá? Claro, talvez você pergunte para mim assim, professor, você tem todas as perguntas para todas as respostas que vão surgir lá numa consultoria no órgão público? Eu falo para ti que não, tá? Por quê? Em função das particularidades de cada órgão. Então, você tem que ter a experiência, entender o funcionamento completo do E-Social, saber sanar esses problemas, coisas que nós já estamos fazendo aí há um tempo, e depois as particularidades você vai analisando aonde que ela melhor se encaixa. Tá? Então, é a oportunidade para quem quer se tornar consultor, ela está batendo a porta
né? Lembrando que dia 8/7, início aí da primeira fase para órgão público. Então, a oportunidade é agora. Uhum. Agora é a hora de aproveitar, né? Sim. Então, agora para o pessoal que tá aqui nos escutando, nos assistindo, e que ficou interessado nessa questão de se tornar consultor, de ter de poder ter uma nova carreira, ter uma renda extra, quais são as formas práticas, qual é o plano de ação que esses profissionais, essas pessoas podem seguir para se tornarem consultores em rede social para órgãos públicos? Olha, eu falo que o primeiro passo, Alexandra, é tomar essa decisão de ser um consultor. Uhum. Tá? Talvez para você se tornar um consultor, ou queira se tornar um consultor, se você está empregado, tem que tomar uma decisão. Não, eu quero continuar sendo empregado, tendo meu salário fixo, aquela remuneração. Não, eu quero partir para um outro caminho, onde eu não vou ter um salário fixo, porque é você que vai ter que fazer o seu salário, vai ter que vender esse serviço. Então, o primeiro passo é tomar essa decisão. Ter habilidade para identificação de problemas. Tá? Uhum. Quando eu vou para um órgão público, se eu não tenho essa habilidade de identificar problema, eu não consigo fazer a consultoria, né? Então, quais são os objetivos da consultoria? Identificar problema e trazer possíveis soluções para esses problemas. Tá? Então, seria o segundo passo, né? Uhum. Um outro passo é decidir como que vai trabalhar. Tá? Como que vai fazer essa consultoria, tá? E entre outros passos que tem que ser tomado no momento que você decide ser um consultor. Entendi. Mas por acaso, eu tô com essa dúvida agora, acho que as pessoas também podem ter. Para ser um consultor, tem que ter alguma certificação, ou é simplesmente assim, né? Agora eu sei social para órgãos públicos, vou aí vender o meu serviço. Como é que é? Então, é importante que tenha uma certificação. Uhum. Tá? Porque quando eu sou certificado como consultor, as portas elas se abrem com uma maior facilidade, né? Pensando, como que eu vou chegar num superior tribunal de justiça e oferecer meu trabalho? Então o senhor está dizendo que o STJ também precisa de consultoria? Sim, precisa. Assim como a Secretaria de Fazenda também precisa, assim como uma Secretaria de Segurança também precisa, né? Como uma prefeitura precisa de consultoria. Então, quando eu sou de uma cidade pequena, uma cidade de interior, e quero vender um serviço, talvez uma prefeitura de pequeno porte, ela não vá ligar muito para isso, né? Mas qual o know-how que eu tenho, qual a credibilidade que eu passo para o meu possível cliente? Simplesmente chego lá e me apresento, olha, sou consultor, então preciso ter uma certificação. Essa certificação ela vai me abrir portas. Entendi, show. Agora que a gente já falou aí dessa questão que tem sim essa oportunidade dos profissionais que atuam nessa área, que atuam na iniciativa privada, que são especialistas em rede social, de atuarem aí como consultores de órgãos públicos, como é que o pessoal pode fazer para vender seu serviço, né? Como tu falou ali, precisa ter essa certificação, esse documento ali que também comprove todo o histórico, mas como é que dá para fazer para vender essa consultoria para esses órgãos públicos que estão precisando agora? Bom, a primeira dica e a dica mais simples que eu vou deixar, defina seu público-alvo. Quem que você quer atender? Eu quero ser consultor de prefeitura. Quero atender apenas prefeitura. Definir o seu público, você já sabe que são pelo menos 5.300 prefeituras, sem contar câmaras municipais e as secretarias, os fundos, colégios municipais, que possuem os próprios CNPJ. Então, defina o público-alvo. Você definiu o público-alvo, você já tem um caminho para traçar. Então, aqui, para a gente finalizar esse episódio de hoje, um episódio maravilhoso do podcast Dominando a Social. Professor, gostaria de dar um último recado aí para o pessoal que está nos assistindo aí,
está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer? Sim. Primeiro, eu quero convidá-los, para quem ainda não é inscrito aqui nos canais, nas redes sociais da NIT, lá no YouTube, no Instagram, se inscrevam nesses canais. Toda semana nós temos 2 lives na semana ao vivo. Nós temos outros vídeos de conteúdo que está sendo disponibilizado tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram. Nós temos um canal no Telegram para aqueles que querem ser consultores também. Lembrando que no Telegram eu vou ficar até dia 9 do mês que vem com consultoria gratuita de e-social para órgão público. Ah, professor, mas o conteúdo então é ruim porque ele é gratuito? Não. O conteúdo é um conteúdo de excelência, um conteúdo onde eu trago toda a experiência, toda a vivência que eu tenho com o órgão público desde 2017. Então não é porque é gratuito que é ruim, não, é um conteúdo de excelência. Tá? Então quem ainda não é inscrito, se inscreva lá no Instagram, entre no nosso grupo do Telegram. Lá você pode colocar as suas dúvidas, que eu separo sempre 1 hora do meu dia, um pouquinho mais, para estar atendendo as dúvidas dos nossos alunos, do pessoal que está participando. Tá? Então essa é a dica que eu quero deixar. Estejam preparados para dia 8/7. É a segunda dica que eu deixo. Tá? Então, prepare-se para o pior. Se o melhor vir, vai tirar de letra. Show. Falando até nessa consultoria gratuita no Telegram, né, gente? Quem ainda não tá dentro do nosso canal, aproveita agora. O link vai estar aí na descrição no YouTube ou na legenda do Instagram ou do Facebook, tá bom? Para vocês participar, quem ainda não tá dentro. Eu acho até, professor, que a gente pode aproveitar esse canal e trazer algumas perguntinhas, separar algumas perguntinhas do pessoal e trazer no próximo episódio. O que tu acha? Ah, fantástico. Gostei da ideia. Né? Sim. Aí a gente responde algumas perguntinhas aqui no nosso programa. O professor seleciona algumas para aproveitar o pessoal que está no nosso canal, que está ali interagindo, que está ali com interesse também nesse assunto, né? Perfeito, show de bola. Show. E quem ainda não está no Telegram, eu falo que estão perdendo porque tá bombando. Tá bombando o mesmo. O pessoal está participando, está perguntando e eu estou respondendo. É verdade, gente. Segue aí a dica do professor Fábio, porque eu acompanho também diariamente o canal e ele tá bombando de dúvida. O professor tá ali diariamente respondendo as questões. E a gente vai trazer algumas também para responder no próximo episódio. Então, olha, essa é uma chance. Como o professor falou, não é porque o conteúdo gratuito que ele é ruim. Ele tá maravilhoso, tá ótimo. Então, por aqui eu vou finalizar esse episódio. É um episódio maravilhoso, cheio de conteúdo técnico, cheio de novas oportunidades, que está abrindo os olhos de bastante gente aí para esse uma nova carreira aí no mercado. Então, tô até sem palavras aqui. Mas, voltando para o rumo, eu sou a Alexandra Ribeiro, da NIT Treinamentos, e hoje eu recebi o professor e consultor em social para órgãos públicos, professor Fábio Reck. Então, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a presença aqui do professor Fábio Reck. Muito obrigada pela disposição, por ter vindo aqui, por estar ali respondendo nossas dúvidas, doar esse seu tempo para poder apresentar esse conteúdo aí para o pessoal. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar com vocês, trazendo um pouco do conhecimento, né, compartilhando o conhecimento. E quanto mais conhecimento eu compartilho, mais eu aprendo, mais eu cresço como profissional. Então, obrigado aí pela oportunidade. Lembrando, gente, que então na semana que vem a gente vai voltar aqui com o professor Fábio Reck, tá? Ainda vamos falar de social para órgãos públicos, que é um assunto que está aí gerando ainda muitas dúvidas no pessoal, e a gente vai voltar aqui respondendo mais dúvidas técnicas, trazendo mais oportunidades para o pessoal que quer saber mais sobre esse novo mercado. Então não perca, fica ligado nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que um novo conteúdo for publicado, nos segue no Instagram e nos acompanha no Facebook para ficar por dentro de absolutamente tudo, e entra no canal do Telegram, consultoria gratuita, né? Não pode perder. E lembrando que também o podcast está disponível nas principais plataformas de streaming de podcast, como Spotify e Deezer. Então, você ainda pode nos escutar enquanto está ali, ó, lavando a louça, no trânsito,
Não tem desculpa mais para não escutar o podcast Dominando o Social, tá bom, gente? É isso, gente. Esse é foi o 14º episódio do podcast Dominando o Social. Isso é, já temos 14 episódios disponíveis ali no nosso canal, ali no Spotify e no Deezer. Então aproveita essa chuva de conteúdo e até a próxima.